Irmãos amados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês em mais um dia. Agradeço em nome de Jesus a você que está sempre comigo aí nos trabalhos, né? Tem pessoas que não falta nenhum trabalho, está sempre aí comigo, né? Não vou falar nome porque são muitos, né? Embora tenha pessoas aí que sejam especiais, mas estou falando é de você mesmo, então eu não vou citar nome. Mas eu queria falar hoje um pouco sobre o pecado em geral. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E ninguém vai ficar devendo ou ficar sem receber. Se não estiver em Cristo, que é o único que pode nos livrar dessa maldição de morte eterna, que é o pecado. Aí a gente fala, mas tem pecado que é pequenininho, tem pecado que é grande, né? Por comer um fruto de uma árvore, né? Adão e Eva pecaram. Toda a humanidade, toda a terra foi transformada por causa do pecado. Então eu digo para vocês, o pecado ele é muito pior e muito mais grave do que nós às vezes pensamos, principalmente nos tempos modernos. Internet e redes sociais, tantas informações, nossas mentes são bombardeadas com muitas coisas. Quem já ouviu falar num filme aí, por exemplo, Lúcifer, Anjo de Luz, né? Lúcifer. Só que Lúcifer foi expulso do céu e ele quis ser mais do que Deus, ele quis ser igual a Deus, né? E o que acontece? Ele se rebelou, levando 1/3 dos anjos do céu junto com ele. O que acontece? Pai da mentira, o acusador, é aquele que é chamado de imundo, é o pai da mentira, igual nós estamos falando, é aquele que vem para matar, roubar e destruir. Só que, porém, na série estão colocando ele como quem teve o desprazer de ver, como um herói, como uma figura que merece ser admirada. E colocam até Deus como vilão. Então eu digo para você, todas essas coisas, isso é só um pequeno exemplo, isso aí é insignificante, isso aí não pode fazer as mentes daqueles que têm fé em Deus, isso aí não pode atingir, não pode mexer com a mente daquele que tem a palavra como sua estrutura, como sua verdade, né? Então o que acontece? Mas isso é só um exemplo, são tantas coisas para bombardear as mentes, e quando encontra uma mente mais fraca, a pessoa se vira, se rebela, ela se apostata da fé, a chamada apostasia, deixa a fé, por causa de coisas que falam, coisas que veem, né? E inclusive determinadas igrejas fazem isso, né? A pessoa sobe lá no púlpito, a igreja muitas vezes é dele mesmo, então ele faz o que ele quer, né? E Deus permite isso, por quê? Porque Deus dá entendimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará desses homens. Mas quando as pessoas preferem deixar isso aqui para que aqueles homens, do modo deles, ao modo deles, levem isso para a gente, o resultado é trágico, né? Você deve buscar. Não pensa você que uma pessoa que está no púlpito e tal, que ela é mais do que você, não. Deus te dá entendimento, segundo o Espírito Santo, e você vai ler a palavra, você vai pegando entendimento. Se você não sabe ler, você vai passar a ouvir a palavra, vai passar a ouvir a leitura bíblica, que é mais importante do que a palavra de homens. Não se esqueçam desse detalhe. A palavra escrita é muito mais importante do que a palavra que homens falam depois que leem. Porque homens são falhos, a palavra não. A palavra é viva e eficaz, né? Então, nós temos que estar firmes para poder nos desviar desses caminhos aí. Caminhos de mentira, caminhos de pecados, porque o pecado é terrível. E olha como muitas vezes o pecado é tão grave que pessoas que sabem o que é a verdade pecam, às vezes até por inveja, pecam, às vezes até por um momento de querer manter aquilo que elas querem que as beneficiam.
Ninguém entendia mais da lei do que os escribas, os fariseus e os doutores da lei. Eles conheciam o Antigo Testamento, eles conheciam toda a lei de Deus, a lei de Moisés, os mandamentos, e até se falavam que cumpriam, né? E eram pessoas extremamente egoístas, e eram pessoas que queriam manter o seu poder e o seu conforto. Nós somos nós, o povo está aí só para ouvir o que a gente falar. O que a gente mandar eles fazer, eles fazem, colocando julgo sobre as pessoas. Eles não. Eles eram pessoas santas, mas é só para eles mesmos, né? Olha bem o que eles falaram aqui. Em Marcos capítulo 3, do 20 em diante, está escrito o seguinte: e essa blasfêmia foi contra o Espírito Santo de Deus, olha só. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira, a multidão cresceu de tal forma que nem sequer podiam comer pão, tamanha multidão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Jesus falando para eles. Eles falaram que Jesus tinha feito um milagre através de Satanás, pelo poder de Satanás. Jesus falou para eles: como que pode Satanás expulsar Satanás? Aí nós vamos continuar. Se um reino, Jesus falando para eles, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levanta contra si mesmo, e for dividido, não pode subsistir. Antes chegará ao seu fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não o manietar ou o prender, o valente. Na verdade, só depois então roubar a sua casa. Na verdade, eu vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu eterno de juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Por Satanás expulsa Satanás. Jesus expulsou os demônios de uma pessoa possessa. E as multidões iam se achegando. Jesus ia crescendo, Jesus ia ganhando notoriedade entre os homens. E aquilo causou uma grande inveja naqueles que tinham uma posição privilegiada diante dos homens. Os homens ali pagando impostos, passando muito aperto, sendo perseguidos, trabalhando num trabalho muitas vezes até escravo. O que acontece? Ganhando pouco mal para comer. Esses homens tinham vestes maravilhosas, moravam em lugares maravilhosos e ainda tinham palavra, ou seja, o que a gente falar é lei, o que a gente falar é santo, o que a gente falar é a voz de Deus, né? E já está escrito que os meus caminhos são diferentes dos vossos. Meus pensamentos são maiores do que os vossos. Ou seja, a voz do homem não é a voz de Deus. Seja esse homem quem for. Seja o Papa, seja quem for. Não existe um homem que pode dizer: a minha voz é a voz de Deus. Porque Deus está muito acima de nós. Quem somos nós para falar algo que possa nos igualar a Deus ou fazer algo que possa nos igualar a Deus? E a blasfêmia contra o Espírito Santo, olha o grande perigo. Nós podemos até ler mais aqui, quer ver? E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século e nem no futuro. Não tem perdão. E o que esses homens fizeram? Para manter aquela posição, tiveram inveja, medo que Jesus crescesse e
arrastasse para ele as multidões, né? Ele sendo filho de Deus e já tendo feito tantos milagres, e aqueles homens, conscientemente, que viam os milagres que Jesus fazia, eles criam sim que ele era o Filho de Deus pelas coisas que ele fazia, porque ninguém poderia fazer aquelas coisas se o Senhor Deus não fosse com ele. Assim como diz Nicodemos, né? Ele falou, nós sabemos, ele não falou que ele sabia, nós sabemos. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era quem? Príncipe dos judeus. Estava lá junto com eles. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele falou, bem que eu sei? Não. Ele falou, bem nós sabemos. Nós quem? Nós, os escribas, fariseus, nós que estamos na cúpula do poder religioso. Nós sabemos que és Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nós sabemos. Ou seja, mesmo sabendo que Jesus era vindo de Deus e que ele expulsou demônios por meio do poder de Deus, acredite, pessoas endemoniadas existem, mas elas podem ser libertas pelo poder de Deus. A própria palavra já fala. Então, o que acontece? Eles sabendo que era por meio do poder de Deus que Jesus fizera isso, mas falaram, não, nós temos que usar agora isso aí. É com isso aí que ele fez que nós vamos falar. Vamos instigar o povo, o pessoal afastar dele e voltar para nós. Porque esse homem está tomando as nossas posições. Olha como que a multidão vai atrás dele. Se a gente deixar, daqui a pouco a gente está aqui sozinho. Então vamos falar que ele expulsa por meio de demônios. E quantos acreditaram nisso, né? Tanto é que falaram lá no dia da condenação de Jesus, do julgamento, crucifica-o. Né? Satanás não vai levantar-se contra si mesmo, mas ele reúne todo o seu exército maléfico, seus demônios, os seus servos, né? Para que eles trabalhem a favor desse reino maligno, desse reino de trevas. Tudo que ele puder usar para que esse reino avance, destruindo, sendo mais forte, ele vai fazer. Ele vai usar todos os seus recursos. Então, Jesus falou para eles, de maneira alguma Satanás vai expulsar Satanás, porque esse reino não vai prevalecer. Qualquer casa que se levanta contra si mesma não vai mais existir. Isso serve para quê? Pensem vocês, uma casa onde o pai não combina com a mãe não combina com o pai, filho não combina com filha, filha não combina com filho, irmão não combina com irmão, os filhos não combinam com o pai, né? Que casa bagunçada, que desordem. Vocês conhecem alguma casa assim? Se conhece, orem por ela. Porque tudo tem jeito, né? Só não tem jeito para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa imagina blasfêmia contra o Espírito Santo, a pessoa que não crê no Espírito Santo. Tem muitas religiões que não creem. O que acontece? Mas podem se converter. Então, não é pecado de morte. Porque quando é pecado de morte, de maneira alguma existe salvação. Sabia? Quando é pecado de morte, é que blasfêmia contra o Espírito Santo, de maneira alguma tem salvação. Como o caso desses homens aqui. Sabem o que é Deus, sabem quem é o Espírito Santo, sabem quem é Jesus, têm conhecimento disso. Ainda assim vão contra. Como espíritos rebeldes. Vão até o fim com essa ideia de colocar na cabeça das pessoas que o Espírito Santo não existe, que o Espírito Santo de Deus várias outras coisas. As pessoas falam mal, falam coisas terríveis contra o Espírito Santo. São blasfêmias, né? Olha só, um exemplo, igual nós acabamos de ler. Esse homem está possesso de demônios. O homem, que é Jesus Cristo, estava cheio do Espírito Santo porque ele era Deus. Ele era um só com o Espírito Santo, ele estava cheio de Deus, porque ele era o Filho de Deus e um só com Deus. Assim como quem é um só com Jesus, é um só com Deus.
Assim como quem é um só com Jesus, é um só com o Espírito Santo de Deus. Não é isso? Então o que acontece? A pessoa vai nesse pecado frequente. Não se arrepende dos seus pecados. Ela continua uma vida de pecado. Olha só o perigo disso também. A pessoa vai morrer em pecado. Aí quando a pessoa morre em pecado, ela também morreu para condenação. Por quê? Porque não se arrependeu, não mudou o seu estilo de vida, não mudou aquela vida pecaminosa em momento algum. Antes trocou o momento, né? Trocou ali aquela vida de momento e deixou toda a eternidade para lá. Ou seja, eu quero viver é agora. Quer um exemplo? O filho pródigo. O filho pródigo, o que ele fez? Ele pegou a sua parte da riqueza, né? Da fortuna do pai ali, né? Que era muita coisa, senão ele não ia querer, né? Quem é que vai pegar aí com o pai R$200 e vai embora? Eu vou sair de casa, pai, dá-me os R$200 que eu vou embora. Ninguém vai fazer isso. Era muito dinheiro, tanto é que ele gastou com muitas pessoas durante anos, dissolutamente, ou seja, da forma pior que podia ser. Com prostituições, né? Muitas mulheres, bebidas, uma vida regalada e solta e a reveria, né? Foi a vida totalmente descompensada. O que acontece? Acabou tudo. Mas ele fez uma diferença. Ele se arrependeu. Ele pensou assim: o meu pai, eu sou pecador, não mereço nada. Mas o meu pai, ele é Deus e é santo. Porque esse filho pródigo não é só um filho normal de uma casa, é só um exemplo. O que quer dizer nessa parábola é aquele pecador que foi embora. Preferiu pegar tudo que tinha e viver uma vida de pecado e se entregar de vez ao pecado. Mas este mesmo pecador voltou para Deus e falou: eu não sou nada. Eu não sou digno de ser chamado filho de Deus. Mas eu vou pedir perdão e vou voltar para a casa do Pai. E o que acontece? O Pai o recebe de braços abertos, porque o nosso Deus é longânimo, ânimo longo. Ele nos perdoa, ele nos recebe, ele nos abraça quando há arrependimento verdadeiro. Porque nem todo arrependimento é verdadeiro. E nisso nós devemos concordar plenamente. Vou dar um exemplo também, bem comum hoje em dia. Você está assistindo o jornal, aí pegou um estuprador. Ele está de cabeça baixa, aí vai aparecendo as vítimas lá, aparece mais e mais, e ele chorando. Eu estou falando de estuprador, mas tem muitos outros crimes bárbaros, né? Mas quando é pego e sabe, ele já analisa ali: gente, minha vida está destruída, eu vou apanhar, eu vou morrer, eu vou ser morto dentro da cadeia, eu nunca mais vou ter essa vida boa que eu tenho aqui fora, essa vida de pecado, vou ficar limitado a um espaço, né? Recluso. Então o que acontece? Ele chora, muitas vezes chora. Se não chora ali diante das câmeras, chora na cela de noite, escondido. Chora no escuro, aquela lágrima quente escorrendo no seu rosto. Sabe por quê? Não é porque se arrependeu do pecado. Ele se arrependeu de ter dado aquele vacilo de ter sido pego. Eu poderia ter parado e continuado depois. Ou então, eu poderia ter parado e vivido uma vida agora igual das outras pessoas. Eu já curti tanto, já fiz tanto crime e ninguém descobriu. Ele se arrependeu por ter sido descoberto. Ele não se arrependeu por ter pecado e por ter ofendido a Deus, por ter entristecido o Espírito Santo. Essa é a diferença dos arrependimentos, né? Agora, pecados são pecados. Não tem meio termo. Já viu aquela pessoa que fala assim? É a pessoa que quer ser precavida. Bom, vai que é verdade que Deus existe. Vai que é verdade que o Espírito Santo existe. Vai que é verdade que esse Jesus veio mesmo. Vai que é verdade que esse Jesus vai voltar mesmo. Eu vou ficar aqui. Eu não vou falar mal deles, Pai, Filho e Espírito Santo, mas também vou ficar na minha, porque eu não acredito não, mas eu não vou falar isso aí para ninguém não. Eu vou ficar neutro, pois eu digo para você, não existe neutralidade entre trevas e luz. Só existe trevas e luz. Aqui, lado a lado, sem se misturar. Lado a lado, sem se misturar. Porque trevas não se misturam com a luz, sabe por quê? Não é porque a luz tem medo das trevas, não.
porque as trevas não podem prevalecer quando a luz chega. Se misturar que prevalece a luz, as trevas desaparecem. Então a treva que não é boba, fica lado a lado, mas sem encostar, sem misturar. Então o que acontece? Inclusive aqueles que não querem ter as suas obras malignas vistas, descobertas, desnudas, o que acontece? Eles não vêm para a luz, porque aqui toda obra é revelada, correto? Então eles preferem ficar lá nas trevas, porque lá estão escondidos, né? Mas infelizmente acham que estão vendo lá nas trevas, mas não estão, porque quem está nas trevas são cegos e não sabem por onde andam, né? Então o que acontece? Trevas e luz. Se você fala que está em cima do muro, qual muro você está? Se você falar que está sentado aqui nesses dois que estão coladinhos, é impossível, porque você vai sentar nas trevas e na luz. Você não pode se dividir. Ou você está nas trevas, ou você está na luz. Se você não crê em Cristo, automaticamente você está nas trevas. Mas eu tenho uma notícia boa. Tem esperança. Sabe por quê? Porque você pode vir para a luz, porque a porta ainda está aberta. E a porta da salvação é Jesus Cristo. E sabe o que acontece? Com todos os pecados que você tem, que eu tenho, que nós temos, e as pessoas apontam e falam, esse aí é pecador, esse vai para o inferno, e não sei o quê. Inclusive tem gente que acha até que o Satanás é dono do inferno. Eu digo para vocês que ele não tem mais medo do inferno do que eu e você. Sabe por quê? Porque ele sabe o que é o inferno. Você não sabe. Você imagina, a gente lê, mas é tão terrível que nós não podemos descrevê-lo com palavras. Tão terrível que é. Mas Satanás sabe. Ele não quer ir para lá não. Mas como o inferno já está esperando ele, esperando também a morte, esperando tudo que é de ruim, o que acontece? Satanás está assim, não vou sozinho não. Eu vou levar muita gente comigo. E é o que ele tem feito. E para isso ele usa o quê? As concupiscências do nosso coração, da nossa boca, do nosso desejo, aquilo que a gente quer. O que você quer? O que você gosta de errado? Eu vou te incentivar, eu vou te ajudar nisso aí. Você gosta de roubar? Pois eu vou te dar oportunidade. Quem gosta de oportunidade aí, né? Nas igrejas, né? Inclusive tem gente que tem oportunidade nas igrejas e vão com intenções erradas também. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem gente que louva errado, porque louva com outras intenções, muitas vezes querendo ser estrela na casa do Senhor, e nas casas do Senhor, e no mundo, no universo. E nesse céu e no terceiro céu só existe uma estrela que brilha, Jesus Cristo. Então, tudo pelos motivos certos. Até mesmo um vídeo, um trabalho que você vai apresentar, e se for uma coisa que é para a obra de Deus, tenha bastante cuidado com o que você fala e faz, porque tem que ser mesmo para a glória de Deus. Correto? Muito cuidado. Então nós temos que tomar muito cuidado com o pecado. Nós podemos ler até aqui também, quer ver? O que está escrito no 5:9-2? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Vou ler de novo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. A mão de Deus está sempre pronta para salvar. Por enquanto a porta da graça está aberta, que é Jesus Cristo, é o tempo da graça. Por enquanto. Mas quando ele voltar, acabou. Quando você morrer, acabou. Então está lá. Nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Deus está pronto para te ouvir. Mas tem um detalhe aí. Para Deus te ouvir, você tem que estar em sintonia com ele. Por quê? Porque ele não vai ouvir oração de qualquer um, de qualquer coisa, não. Deus vai ouvir oração daquelas pessoas que têm o seu coração contrito e arrependido. Vamos lá então. Mas as vossas iniquidades, os vossos terríveis que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado ele é tão grave que ele nos afasta e nos separa de Deus. Nossas orações são bloqueadas através de muitos pecados. São tantos pecados, são tantas coisas que nós fazemos que é pecado, que nós temos que buscar na própria Bíblia o que é certo e o que é errado. Porque a Bíblia vai te orientar a seguir um caminho que agrada a Deus. Não o que eu falo, não o que pastores falam, não todos, né? Tem alguns que falam certo, eu falo, a pessoa acha que falou a palavra pastor, esse é santo. Ó pastor, esse é santo.
Pastor, ali me pareceu um outro. É santo. Pastores são homens. Alguns buscam ser cheios do Espírito Santo. Alguns buscam dia e noite pelo entendimento, pela graça de Deus, pela unção de Deus, para serem homens verdadeiros, prontos a dar suas vidas pelas ovelhas. Mas existem homens que eles são verdadeiros lobos vestidos de cordeiros, disfarçados de pastores. Sabe o que eles são? Ladrões. Estão aí para roubar e destruir também, igual Satanás. Está aí para roubar e destruir. E vocês devem conhecer pessoas que em cada 2 palavras ele fala em dízimo, cada 2 palavras ele fala em dinheiro, 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 dinheiro. Ainda que você fique na miséria, ainda que você morra doente por não comprar seus medicamentos e alimentar sua família, pagar sua água e sua luz, ele quer que você sustente a ele e a esse império de malignidade. Tome cuidado. Pelo fruto conhecereis a árvore. Muito cuidado. Observe as palavras. Então vamos lá. Os pecados fazem divisão e separação entre nós e Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós. O nosso pecado encobre. Você está lá, aqui ó, o pecado é como essa mão. Eu não estou te vendo. Eu não estou te vendo. Sabe por que Deus não está te vendo? Eu não estou falando que está te vendo no sentido de que você é pecador, ele está me vendo, não está vendo você. Não estou falando, sabe por que aqui na palavra fala que Deus não está vendo essa pessoa, não está vendo esse pecador? Porque ele está numa vida terrivelmente pecaminosa e Deus não contempla o pecado. Nosso Deus é 3 vezes santo. Nosso Deus é maravilhoso, é justo, é caridoso, é bondoso, benigno. Sua misericórdia dura para sempre. Mas o nosso Deus também, as mãos dele são pesadas. E quando ele pesa a mão, ele dizima, ele destrói, ele mata. E no final dos tempos, lá no dia do juízo, ele vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado e a iniquidade e todas essas coisas, porque eu nunca vos conheci. E nesse dia, vai ser triste. Vai haver choro e ranger de dentes. Então, para você que ouviu até aqui essa palavra, eu digo: não desprezeis de maneira alguma essa palavra, pois ela fará toda a diferença lá no juízo. Agora não vai fazer muita diferença não, porque muitas vezes a pessoa não vai ouvir, não vai dar crédito, outras vão ouvir e amanhã já não se lembram mais, mas vai fazer uma diferença tão grande lá no dia do juízo. Não pensa aí que vai reencarnar, vai vir, vai consertar tudo. Tem religião aí que fala que vai morrer, vai encarnar e vai voltando de novo, né? Quem já viu aí? Né? Não vou nem falar mais coisa aqui porque eu não gosto de falar de religião. Eu gosto de falar de Cristo, de salvação. Minha religião é o amor. Porque senão a pessoa fala: falou da minha religião, eu vou sair do canal dele. E aí eu vou afastar aquela pessoa de Cristo. Então eu não falo de religião. Eu só falo o seguinte: para você que crê em reencarnação, eu digo para você, está escrito o seguinte: ao homem cabe morrer uma única vez. Não vai reencarnar não. Na palavra está escrito, nem eu que estou falando. Cabe ao homem morrer uma vez só. E depois disso, vem o juízo. Morre, está guardado. Se levantará no dia do juízo. Para a condenação ou para o descanso eterno na glória com Deus. Receber seu galardão por tudo aquilo que você fez de bom. Né? Está escrito: o homem será julgado pelas suas obras, boas e más. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu tenho mais ou menos aqui uns 30 versículos para ler sobre pecado, mas aí eu tenho que fazer outros vídeos, né? É isso aí. A paz seja Jesus Cristo a todos. Cuidado com o pecado. Cuidado com o que fala e faz. E cuidado com o que não fala e com o que não faz. Porque nós pecamos também por omissão. Fale de Deus. Não tenha medo. Agradeça a Deus. Se faz alguma coisa aí nova no seu canal, por exemplo, fale graças a Deus. Ou se for fazer, fale se Deus quiser. Não se envergonhe, porque Jesus não se envergonha de você. Tranquilo? Mas se você se envergonhar, vai ser triste. Paz, Senhor Jesus Cristo a todos. Obrigado. Amém. Graças a Deus.
dá para falar mais, mas o que eu falei espero que seja útil para a vida dos irmãos. A paz a todos.